O grande órgão Tamburini, da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Niterói. O órgão, instrumento de procedência italiana, foi fabricado nas oficinas da Pontifícia Fábrica de Órgão Tamburini. O órgão foi instalado na Basílica por técnicos da mesma fábrica, em 1956. Dividido em 3 corpos, possui 2 consoles de tração, hoje eletrônica devido à mudança de sistema, trazendo uma base de 11.130 flautas. A console maior ou principal possui 5 teclados manuais e uma pedaleira radial que comanda todo o instrumento. A console menor possui 2 teclados manuais e pedaleira radial a qual comanda apenas o órgão coral. Os 3 corpos assim, estão distribuídos na grande nave da Basílica. O grande órgão que com sua fachada domina toda a extensão do grande coro. Situado acima da porta principal de acesso ao templo, o órgão coral ocupa a tribuna do lado do Evangelho. E o órgão de eco, situado na tribuna da Epístola, corresponde ao 5º teclado da console principal. Fornecida por 3 retificadores, a corrente elétrica produz 140 amperes, que, canalizados por meio de 32.000 contatos através de outros tantos circuitos formados por 55.000 metros de fios para as várias ligações, vão fazer funcionar os 2.894 eletromagnetos, que provocam a abertura das válvulas. O ar produzido por 4 motores, com uma potência complexiva de 10 HP e 2.5 HP, é distribuído em 27 foles que fornecem ar, com tantas outras pressões, que vão desde o 0.004 ao 0.006 de atmosfera, aos 12 someiros principais, e aos 18 secundários, por meio de 250 metros de canais. Esses canais são feitos veias, que conduzem ar para os fólens que por si levarão este ar até ao someiro, onde fica apoiadas as flautas. Na soma dos someiros, estão colocadas 11.130 flautas dos mais variados tamanhos, que vão desde da menor de 22 centímetros de altura, e a maior ponto com 10 metros. Fachadas, constituídas por um corpo principal e 2 secundários, apresentam-se na seguinte disposição. Fachada do órgão coral, que se encontra instalado na tribuna do lado do Evangelho, possui 55 flautas dispostos em forma de mitra. Fachada do órgão eco, que se encontra instalado na tribuna oposta, ou seja, do lado da Epístola, possui 51 flautas dispostos na mesma conformação do órgão coral. A fachada do grande órgão, que domina todo o grande coro da Basílica, possui 133 flautas dispostos em forma de grandes e pequenas mitras, preenchendo com 72 flautas os 2 nichos laterais, coroando com 61 flautas toda a parte central. O conjunto todo é um magnífico espetáculo arquitetônico, que complementa a serena e majestosa nave da Basílica. Consoles. As 2 consoles são: a menor, que comanda o órgão coral; a maior ou principal, que comanda todo o instrumento. A console menor, situada na tribuna sob o órgão coral, possui 2 teclados manuais de 61 teclas cada, na extensão de Dó a Dó, e pedaleira radial de 32 teclas, na extensão de Dó a Sol. A disposição dos registros é feita em sentido horizontal por sobre os teclados, constituída por plaquetas. Sob os teclados manuais, estão os botões que comandam os diversos acoplamentos para as combinações livres. Sobre a pedaleira, estão os pedais de expressão, ladeados por pedaletes também responsáveis pelo acoplamento das combinações livres e fixas. Os jogos que compõem o órgão coral são em geral comuns na maioria dos pequenos órgãos Tamburini. Tem no primeiro teclado os jogos de fundo, o ripieno de 5 fileiras, e uma trompa de 8 pés. No segundo teclado, os jogos de registros suaves, as misturas e o oboé de 8 pés. Estes registros são acionados um a um, ou simultaneamente da console principal. Os registros da pedaleira do órgão coral são: contrabaixo de 16 pés, subbaixo de 16 pés, baixo de 8 pés, bordone de 8 pés, e flauta de 4 pés. Os tubos da primeira oitava do contrabaixo de 16 pés servem como tom e meio tom, tendo em si esta possibilidade de abertura de divisão. Tratando-se de um instrumento para acompanhamento, o órgão coral também pode ser comandado da console principal.
assim sendo todo o conjunto do grande órgão, quando executado da console principal, possibilitando maiores condições de estereofonia, o que irá enriquecer quaisquer interpretações musicais, principalmente, de peças do repertório romântico, neorromântico e contemporâneo. Este instrumento pode ser também usado pelos organistas durante seus horários de estudos. A console maior ou principal possui 5 teclados manuais de 61 teclas cada, na extensão de Dó a Dó e pedaleira radial de 32 teclas, na extensão de Dó a Sol. Encontram-se nos lados, esquerdo, direito e central 211 plaquetas que comandam os registros, acoplando ou anulando estes, ou aqueles registros, botões sob os teclados pelos quais várias combinações livres podem ser preparadas pelo executante. Acima da pedaleira encontram-se 5 pedais de expressão, sendo 4 os que acionam as caixas expressivas correspondentes ao primeiro, terceiro, quarto e quinto teclado e mais o pedal aumentativo, ou crescendo. Do lado esquerdo desses pedais de expressão, encontram-se 14 pedaletes responsáveis pelas combinações livres correspondentes aos botonetes sob os teclados manuais, assim como, do lado direito estão mais 7 pedaletes, dos quais 4 correspondem aos anuladores e 3 às combinações fixas de Fondi, Anchi e Tutti. No lado esquerdo dos teclados manuais, encontra-se o transpositor para meio tom acima e meio tom abaixo, recurso apropriado à sua principal finalidade, que é a de acompanhamento. O primeiro teclado, o positivo expressivo, tem suas flautas encerradas numa caixa expressiva. Dele constam jogos de registros suaves. É ideal para acompanhar melodias executadas no grande órgão ou no recitativo. Os 2 registros de linguetas que possui podem ser usados a solo. Deste mesmo teclado, o organista pode acionar o órgão coral à distância, bastando para isto apertar um dos dispositivos existentes ao lado direito por sobre o quinto teclado manual. Para o efeito de estereofonia, o organista pode conseguir um equilíbrio bastante satisfatório. O segundo teclado, o grande órgão, possui registros de grande força sonora. Nele estão representados os diapasões em 16, 8, 4 e 2 pés. É rico em misturas. As linguetas ali estão bem representadas pela trompa em 16 e 8 pés. E o clarone 4. Toda a força e pujança é conseguida, acoplando-se-lhe os demais teclados. O terceiro teclado, o recitativo expressivo, tem suas flautas encerrados numa caixa expressiva. Além dos registros flautados, estão ali representadas a família das cordas e jogos cantantes de linguetas. As misturas reforçam a beleza dos jogos de fundo, enriquecendo-os em harmônicos. A harpa e os sinos agregam-lhe efeitos especiais. O quarto teclado, ao solo, é bastante rico em jogos de linguetas. Suas flautas encontram-se também encerradas em caixa expressiva. Nos órgãos franceses, este teclado geralmente recebe o nome de clavier diz bombardas, dada a quantidade de registros de linguetas que possui. O quinto teclado, o eco, tem suas flautas encerrados em caixa expressiva. Como órgão coral, este órgão de eco encontra-se bastante distanciado da console principal. Seu efeito de eco está mais para quem o escuta, estando à entrada principal da basílica, ou no grande coro. Para quem o escuta próximo ao altar-mor, deixa de sentir tal efeito passando a escutá-lo como órgão independente. Neste teclado estão representados os jogos suaves de flautas, cordas e linguetas, além da harpa e dos sinos que lhe enriquecem sobremaneira com efeitos especiais. O teclado de pedais é rico em jogos de flautas e de linguetas em 32, 16, 8 e 4 pés, assim como em misturas. O sino podem ser tocados deste teclado. Os registros de 32 pés apoiam a massa sonora do instrumento, dando-lhe profundidade. Observações. Pela riqueza de registros que possui, pela facilidade de manejo, de que dispõe através de seus mais diversos recursos eletromecânicos, este gigantesco órgão está apartamento a dar cobertura a toda a literatura musical escrita para o instrumento. Trata-se de um órgão sinfônico, de um instrumento completo. O organista pode com ele executar obras de Bird, Gibbons, Farnaby, assim como de Frescobaldi, Cabezon, além de Franck, Max Reger, dos mestres da chamada escola francesa como Widor, Vierne, Dupré, Saint-Martin, Messiaen e outros.
O instrumento apresenta aspectos de semelhança com outros grandes órgãos de fabricação francesa, inglesa e americana dos últimos 60 anos. Observamos nele a influência do grande facteur d'orgues Aristide Cavaillon na disposição dos 5 teclados manuais e nos diversos registros que os compõem. O órgão em si, como instrumento de grandes proporções, nada deve aos de Notre Dame, São Sulpício ou do Sacré-Cœur de Paris, perdendo apenas para os extremamente gigantescos, tais como os famosos Wanamaker, na Filadélfia, e o do Auditorium Convention Hall, em Atlantic City, com 7 teclados manuais, pedaleira, e 32.914 flautas. O maior órgão do mundo, como instrumento sinfônico, além de apresentar grandes possibilidades expressivas, produz a estereofonia, justamente, por sua disposição em 2 extremos da grande nave da basílica, ou sejam, ao lado do altar-mor, órgãos coral e eco, e tomando todo o grande coro grande órgão, formado pelo positivo, grande órgão, recitativo e solo. O organista francês Léonce de Saint-Martin, 1886 a 1954, sucessor de Louis Vierne, como organista titular em Notre Dame de Paris, provavelmente o consideraria perfeito, pois considerava o grande órgão Cavaillon de Notre Dame de Paris um instrumento cósmico, instrumente cosmique. Portanto, para instrumento destas proporções, não seriam necessárias quaisquer outras condições que o tornassem maior e mais complexo, como aqueles instrumentos americanos acima citados. Como instrumento construído em nosso século, é perfeitamente equilibrado no que tange à sua estrutura, elevada qualidade fônica e grande facilidade de manejo. Da console principal, o organista põe em movimento todo o gigantesco complexo instrumental. Estado geral do instrumento: este fabuloso órgão normalmente requer manutenção periódica, e que já vem sendo dada pelo Sr. Nemo Augusto Carvalho e Paulo Valentim de Oliveira. Nemo Carvalho desde 1960 e Paulo Valentim desde 1976. Agradecimento especial a toda a família, que se dedicou ao trabalho. Marcelo Miglioli de Carvalho, Ney Miglioli de Carvalho, L. de Oliveira que por fim, deixou toda a sua arte em madeira para a posteridade, sendo reconhecido pelo dono da fábrica Tamborini como artista brasileiro de Niterói pelos serviços prestados em madeira. Não esquecendo da dedicação e ajuda dos irmãos Wilson e Roberto Moura. Esta foi a equipe formada no ano 1985 para a primeira reforma. Em 12 de setembro de 1987, foi reinaugurado pelo organista italiano Renzo Buia. Em 1990 sofreu a mudança de sistema de elétrico para eletrônico, sendo levado para a fábrica de órgão Mascione na Itália para grande mudança de sistema. Em seu retorno ao Brasil, foi necessário a vinda de uma equipe especializada para os ajustes e conexões do sistema. Aos cuidados de Andrea Mascione, o dono da fábrica. Este órgão só poderá continuar em pleno funcionamento com a dedicação, competência e zelo com que o Sr. Nemo Augusto Carvalho lhe vem dispensando. Diz o maestro e organista Renzo Buia em 12 de setembro de 1987. 12 de setembro de 2020, eu confirmo as palavras do maestro. Paulo Valentim. Padre Marcelo Martiniano Ferreira, Ponte Nova, Minas Gerais, 1932, SDB, estudou piano com Helena Lorde, Belo Horizonte, e diplomou-se na Escola Nacional de Música, UFRJ, com Arnaldo Estrela. Ele iniciou os estudos de órgão com Frei Juliano Accardo e Ângelo Camin, UFRJ, cursou harmonia, em particular, com Paulo Silva. Na UFRJ, estudou contraponto e fuga com Virgínia, S. Fiuza e composição com José Siqueira. Em Roma, com Ferruccio Vignanelli, diplomou-se em órgão principal, no Instituto Pontifício de Música Sacra. E em Cravo, no Conservatório de Música de Santa Cecília, e na Academia Nacional de Santa Cecília. Cursou canto gregoriano com Dom Eugênio Cardini no Instituto Pontifício de Música Sacra. Aperfeiçoou-se em órgão na Escola Cantorium, Paris, com Jean Langler. Hans Klote em Colônia, Alemanha, aluno de Castraub em Lipsia, orientou na interpretação de Max Reger. Atividades. Como pianista foi solista do Concerto número 3 Opus 26 em Dó maior de Prokofiev com a OSB do Rio de Janeiro, e do Concerto número 1 em Dó maior de Heitor Villa-Lobos para piano e orquestra.
Como cravista e organista, apresentou-se na Academia Nacional de Santa Cecília, Roma, e pela Arcádia Romana, Roma, na Escola Nacional de Música, UFRJ, no Liceu Nilo Peçanha, Niterói, e no Clube Português, Niterói, onde foi solista do Concerto Brandemburguês número 5, Bar. Em Belo Horizonte, 2009, na Sala Nansen Araújo do SESI Minas, foi solista no Concerto para Cravo de Manuel de Falha, e no Concerto de Carlos Seixas para Cravo e Orquestra de Corda. Registrou, pelo Sistema Salesiano de Videocomunicação, SSV, em videocassete, obras de César Franck e de João Sebastião Bach, gravadas no órgão monumental da Basílica. Doutorou-se em Musicologia, Roma, 1985, apresentando tese sobre a origem e a descrição dos órgãos da Sé de Mariana, Brasil, e de Faro, Portugal. Outro doutorado, Sorbonne Paris, 2002, foi-lhe outorgado com o tema Ferruccio Vignanelli e do Concerto número 1 em Dó maior de Heitor Villa-Lobos, ou a Renascença Moderna do Cravo na Itália no século XX. Em 2006, foi eleito membro honorário da Academia Nacional de Música do Rio de Janeiro. Padre Marcelo foi organista titular da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Niterói, Rio de Janeiro.